você tinha, era uma mulher muito linda, né? Muito sedutora. Então eu acho que tem tudo isso também a favor dela. Soube fazer até certo ponto um marketing, assim, de não dar entrevista, de não falar. Ela tinha aquela voz gutural também, com o R. Então ela tinha todo um charme. Eu acho que não era uma pessoa tão direta, tão fácil como a Raquel, né? Embora talvez, do ponto de vista assim, como intelectual, a Raquel, num certo sentido, tenha sido mais importante, porque foi tradutora, né? Trouxe autores diferentes para a literatura brasileira, teve essa capacidade, né, de oscilar não só na crônica, no jornalismo, na peça teatral, no infantil, que a Clarice fez tudo isso também, mas ainda foi uma ponte entre culturas, né? Mais uma ou duas perguntas. Eu fiz uma afirmativa impressionista aqui no início, né, sobre a psicanálise, a utilização da psicanálise dentro da compreensão da obra de arte. E eu queria saber mais a tua opinião, porque a impressão que eu tenho é que, a partir de um certo momento, a psicanálise perde um pouco da sua força interpretativa, compreensiva da obra de arte. Né? E se a gente considerar do ponto de vista dos psicanalistas, os psicanalistas eu acho que passaram a escrever menos, os que escreviam sobre arte, passaram a escrever menos do que se escrevia utilizando a psicanálise. No início da própria psicanálise, é uma impressão que eu tenho, e que hoje se usa ainda, imagino que se use bastante a psicanálise, mas quem usa na compreensão, no estudo da obra de arte, ela é mais usada como teoria pelo crítico literário, pelo filósofo, enfim, e menos pelo psicanalista. Não que o psicanalista possa competir com eles, para escrever sobre, mas o psicanalista pode e escreve, né? Mas eu acho que para o próprio movimento psicanalítico, essa compreensão, essa utilização da psicanálise perdeu um pouco da força. Acho. Bom, quanto a essa tua última afirmativa de perder força entre os psicanalistas, acho que eu sou menos indicada para responder, porque não é o meu campo, né? Então eu não sei te dizer. Entre a teoria literária, com certeza, né? Eu te diria até que eu acho que hoje o crítico literário, quem estuda história literária, historiografia literária, literatura comparada, teoria literária de forma geral, tem muita dificuldade em não recorrer à psicologia, à psicanálise para tentar entender. Eu estava inclusive dando uma oficina de leitura há mais tempo atrás, uns 2 anos atrás, no Estúdio Clio, e eu tenho um participante, um aluno, enfim, que é uma pessoa com uma outra vivência, porque é italiano, vem de uma outra tradição de leitura, né? Não é, eu acho que nós temos essa presença francesa desde o século XIX, que é muito forte no círculo acadêmico e extra-acadêmico também, e esse leitor, né, me dizia, mas como será que tinha? Nós estávamos justamente trabalhando Dostoiévski, né? E as traduções e os escritos do Boris Schneiderman a respeito do próprio Dostoiévski, e pensávamos, bom, mas quando Dostoiévski escreve, a psicanálise não existia, né? Então, até que ponto que nós podemos psicologizar tanto algo que na época não era psicologizável, porque simplesmente não existia, né? Então nós também ficamos sem saber até que ponto essa é uma necessidade que nós criamos hoje e que não vivemos mais sem ela, porque hoje eu acho, principalmente para mim, que não fiz o curso de letras, já dei aula lá, enfim, tive que estudar muito, inclusive, para poder dar aula de coisas que eu não estudei,
né? Mas que não estudei linguística, né? Toda a questão que é muito complicada de estrutura de texto, de imanência de texto mesmo, fico pensando que eu acabo me restringindo, a minha própria leitura vai acabar sendo essa biográfica, contextual e de cunho psicológico, que eu acho que é uma invenção, uma construção do século XX e que nós não conseguimos deixar de escapar dela, né? Não há mais ninguém, tanto que as teorias imanentistas na literatura caíram, tiveram seu lugar com o formalismo russo lá no início dos anos 10 e 20, depois retomaram nos anos 60 com o estruturalismo, mas hoje é pouquíssima gente que faz isso, né? Os estudos literários vão estar muito mais centrados nas questões textuais, contextuais, do que de estrutura de texto mesmo, né? Mas quanto ao psicanalista está recorrendo menos à obra de arte, isso eu não sei precisar. O Freud ganhou o prêmio Goethe de literatura, né, que ele também é um artista. É o seguinte, Freud escreveu 24 textos sobre arte e psicanálise. No mais das vezes ele dizia assim: da onde surge o talento, a arte, a psicanálise não consegue explicar. O Freud usava a arte, o Leonardo, a estátua da escultura, Davi, Jansen, a crítica de Jansen, da literatura, Dostoiévski, ele usava como ilustrações das ideias dele. Se servia da cultura de modo geral, que é um pouco diferente de tentar, por exemplo, fazer uma interpretação psicanalítica de um quadro, de uma obra da literatura, de uma escultura. Eu acho meio complicado isso, sabe, porque é tentar, o termo é meio gozado, mas é enfiar uma teoria em cima de algo que não está tendo muito a ver com aquela teoria, né? E não só em cima da obra, mas às vezes também se extrapola para o autor. Então faz uma interpretação psicanalítica do autor a partir de uma obra, e muitas vezes o autor não está ali para dizer, olha, não é nada disso, né? O Jansen escreveu para o Freud, depois que o Freud escreveu a Grádiva de Jansen, dizendo, olha, tudo isso que tu escreveste não tem nada a ver com o que eu estava pensando quando eu escrevi essa história. Então, eu acho realmente que são áreas que têm muitos pontos afins, mas não dá para se aplicar uma teoria em cima de uma outra coisa que existe desde sempre, né? A arte serviu mais do que a sim. Eu acho até que a psicanálise, às vezes, pode, quando algumas pessoas se alvorotam no direito de interpretar artistas e obras, eu acho que até não faz muito bem, assim, sabe? Bom, pessoal, eu acho que estamos no horário, né? Já passa das 8h30. Então eu queria agradecer muito ao Dr. Manuel, ao Dr. Evano. Eu acho que foi muito proveitosa essa reunião. Eu imagino que todos também tenham gostado e aprendido. Boa noite a todos, então até o próximo café na segunda terça-feira do próximo mês, que vai tratar sobre a Cecília Meirelles. Ok, boa noite a todos então.